Vamos seguir com Miguel Paiva. Eu Miguel adoro Paiva, o Tardelli. Collor é do teu tempo, hein, bicho? Você perdeu dinheiro na Collor, poupança com ele lá? perdi, claro. Nossa, Claro, né? perdi. Todo mundo perdeu. Perdi e fiz uma negociação daquelas de pagar ágio e tal e consegui recuperar um pouco, entendeu? Mas, além de roubarem, de prenderem o dinheiro, eles ofereciam uma parte do dinheiro em troca de ágio. Então, você pagava, abria mão de uma parte e recebia um resto de um dinheiro, entendeu? Aquilo foi de uma violência, né? E de um mau caratismo, um crime. Aquilo foi crime. Zélia Eu Cardoso cheguei mesmo. em casa, e tinha notícia de que aquela, desculpe a expressão, aquela filha da mãe da Zélia estava discursando lá com um discurso todo pomposo, tentando explicar o roubo, entendeu? Tentando explicar o roubo. E aqui, não é que aquela danada ainda foi casar com o Chico Anísio? Ainda teve 2 filhos com o Chico Anísio. Né? Claro, conhecia, adorava o Chico Anísio. O Chico Anísio é um dos maiores atores brasileiros, sim, entendeu? Uma figura extraordinária. Como é que é? Você vê o que o amor faz, né? Leva a gente por desvios. Esses dias eu vi filho do Chico Anísio dizendo que o pai era depressivo e tudo mais, essas coisas também. Eu não sei se o Chico Anísio tem uma biografia à altura do que ele foi. Não tem, é engraçado, não, né? Não tem, é uma boa lembrança. Ele é um dos maiores atores da história brasileira. Talvez o maior brasileiro. Ele teve uma infinidade de filhos, ele tinha filho pra cacete. Tinha. Filho natural, filho adotado, ele tinha filho, ele fazia filho. O negócio dele tinha uma casa em São Conrado, que era uma coisa imensa. Vários filhos moravam com ele. A Sininha de Paula, que é diretora, que é atriz, sobrinha dele, me conta várias histórias e tal, mas o Chico... E eu trabalhei no programa, eu escrevia para o programa que o Chico fazia, entendeu? Então, a gente se conheceu, o Chico era uma figura extraordinária. Trabalhou. Não diretamente, mas trabalhei para o programa que ele fazia. Mas estivemos juntos no Teatro Fênix, aqui hoje, extinto, falecido Teatro Fênix, estivemos juntos algumas vezes. É uma lacuna, hein, na cultura, na história brasileira, no registro, no documentário, uma biografia à altura do Chico Anísio, né? Claro, quem gosta muito do Chico Anísio também é o Leonardo Atush. O Chico era extraordinário. Essa galeria de personagens dele, a sagacidade para inventar aqueles personagens, entendeu? Aquelas coisas, aquele político, painho. Então, uma loucura. O Caetano, né? Inspirado no Caetano Veloso, né? Exatamente. Ele se inspirou no Taumaturgo Ferreira para fazer Isso, exatamente. Ele consagrou também, não me lembro como é que é o nome dele. O pessoal vai dizer aqui no bate-papo, o pessoal vai lembrar. A gente precisa fazer um dia, Miguel, já que a biografia ainda vai demorar um pouco para sair, né? Que a gente torce, vai fazer uma live, convidar a Sininha de Paula, relembrando o Chico, boa ideia. O Chico Anísio, né? Boa ideia. Uma live especial. Um especial para o Chico Anísio. Como é que você recebeu a notícia da prisão do Fernando Collor? Ontem ou hoje? Foi ontem. Recebi com surpresa, claro. Surpresa e alegria. Alegria e surpresa. Ninguém... Quer dizer, a gente nunca fica alegre com a prisão de alguém, entendeu? Mas é com satisfação. Assim. Eu tinha até esquecido dele, entendeu? Nem lembrava mais do Collor. Você lembrava. Ele é um ser ignóbil, entendeu? Ele é um ser abjeto, entendeu? Ele é uma coisa realmente que não merece consideração. E você lembrou hoje mais cedo da harmonização facial que ele fez. Eu levei um susto quando eu vi a foto dele. Harmonização facial. Aí eu, quando fui fazer o desenho dos dois, porque os dois são, o Bolsonaro e Collor, os dois são terríveis, né? Tem uma ferramenta no Photoshop chamada esponja. E assim, quando você bota, fica tudo craquelado, fica tudo assim manchado. Entendeu? Você pode aumentar, diminuir, tudo. Aí eu joguei um esponja geral nos dois, porque a cara deles, eu vi a foto, inacreditável, não tinha como você melhorar aquilo ali. Todo mundo que faz a harmonização facial se dá mal, né?
Eu não sei, que nem Não, naquela época... uma coisa que eu acho que a Conselho Federal de Medicina tem que fazer uma intervenção, porque isso é enganar o cliente, né? Você vai fazer a harmonização facial, você sai dali com a cara de monstro. Olha só o Collor aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso. E o Collor era até uma pessoa bem apessoada, digamos assim. Minha avó dizia assim, bem apessoada. É verdade. Ele virou... Você lembra do Mickey Rourke, aquele ator do 9 Semanas e Meia de Amor? Com certeza, ele é um grande ator. Mas ele estragou a cara dele, ele fez filmes. Ele mudou, ele não estragou, ele se tornou outra pessoa. Outra pessoa. Entendeu? E ele era uma pessoa, que nem o Collor, ele era uma pessoa ainda muito mais bonita do que o Collor. Ele era um galã de Hollywood. Entendeu? Sim. E acabou com a cara dele. Então é engraçado eles enchem demais, né? E tentando... Acho que a simetria é beleza. Você vê o Miguel... Olha o Miguel Paiva. Esse homem bonito. Sempre foi bonito. E continua bonito. E você não botou um pingo de harmonização aí nessa cara, né? Nada, não fez. A única coisa que eu fiz no meu rosto foi a pálpebra há 20 anos atrás. Porque eu tinha a pálpebra muito caída. Aí um cirurgião plástico, que é meu amigo, me ligou e disse assim, Miguel, estou te vendo aqui na televisão, você precisa fazer sua pálpebra. Vem aqui que eu vou te fazer. E ele me fez de graça, entendeu? Aí ele me fez a minha pálpebra, que era muito caída do meu pai, era coisa muito... Hoje eu continuo tendo a pálpebra caída, mas é normal, eu não vou... Mas existe um traço do envelhecimento, vou mostrar o Collor de novo, só para vocês sentirem como essa coisa de harmonização é perigosa, né? Você vê, a cara dele, parece que ele tomou uma surra, né? Parece que foi esbofeteado, que é bonito, o traço do envelhecimento, a gente segue com ele e tudo mais, faz parte da nossa história, da nossa subjetividade, né? Uma coisa... claro, exatamente. Eu olho para mim, quer dizer, é evidente que eu envelheci muito nesses anos todos, eu olho para minha foto jovem, mas eu me vejo lá, é uma trajetória natural. Olha, eu vou dizer eu vou mostrar o Miguel Paiva aqui jovem, e aí vocês vão fazer uma enquete aqui, que é o seguinte, eu acho que você está mais bonito hoje do que quando você era jovem. Mas às vezes fica mesmo, entendeu? Às vezes você vai envelhecendo, vai assumindo... Tem muito ator que fica muito melhor mais velho, entendeu? Com a barba branca, cabeça branca, você vai envelhecendo, vai ficando mais... Vai harmonizando mais, entendeu? O tempo em relação a você, entendeu? Então, e passa, uma foto clássica do Miguel Paiva. Deixa eu pegar aqui para vocês, olha. Olha, a gente precisa falar do Collor aqui, nós vamos falar da nós estamos tergiversando como sempre. Conversando aqui, mas é muito agradável, muito importante também a gente trazer a audiência dispara aqui também com a gente, com o Miguel, que já é por si uma atração fantástica, e com a gente humanizando um pouco, né? Você achou foto minha jovem? Não, essa foto aqui é emblemática do Miguel, ó. Essa foto aqui, olha só. Tá vendo? Todo gatão, cheio de pelo no peito, né? Esses pelos eu tenho ainda, pô. Esses pelos. Olha lá. Mas, gente, ou não é verdade, ó? Ele não tá mais bonito hoje? Mas eu era bonito a beça, hein? Hein? Não, você era bonito, mas assim, é aquela coisa, né? A gente tem esses cabelos fartos, olha só. Essa barba sua deixou uma coisa bonita. Tá aí o Miguel Paiva das multidões. Miguel, o caso do INSS, aliás, tem uma história fantástica para te contar, para dividir aqui com a comunidade, que é o seguinte, o Bolsonaro registrando a oficial de justiça lá na UTI, aliás, que UTI é essa, né? Parece uma rave. É sobre isso que eu queria falar. Uma rave. Fala depois que eu vou falar sobre a UTI. A UTI, eu fui, agora, quando eu fiz a cirurgia do joelho, eu contei até isso ontem, não me lembro. Por uma deferência lá da Clínica São Vicente, uma gentileza deles, eles me colocaram na ala UTI. Agora, é uma ala de quartos que tem, com um monitoramento maior, entendeu? Por isso que chama UTI. O quarto que eu estava era UTI. E não tinha nada de UTI, tinha quarto, tinha uns aparelhos lá que ficavam fazendo bip, bip, eu mandei desligar tudo.
porque me incomodava muito, mas era UTI. Então, existe hoje uma UTI que você pode circular, não é mais aquela UTI de antigamente que você ficava isolado, depende do grau de gravidade de cada doente, entendeu? Mas isso existe. Então, agora, que é uma esculhambação aquela UTI dele, todo mundo entra, todo mundo... Não, parece uma rave, né? Todo mundo entra, aquela coisa, festa, o cara anda, dança, grita. Não, e eles prepararam aquela filmagem... a reputação desse hospital depois disso, né? Eles prepararam aquela filmagem, o câmera estava lá, eu acho que era até o Carluxo, não sei se era ele, estava lá esperando. Não, o cara filmava bem. Esperou ela entrar. O Bolsonaro ficou sabendo que o oficial de justiça estava lá, ele armou aquela cena toda. Não, então eu vou contar a história para você, mas antes eu vou para o bate-papo aqui. O Edson Antunes está dizendo o seguinte: está chovendo aí, aqui está chovendo, Campinas, São Paulo. Tá uma chuvinha desde ontem à noite aqui no Vale do Paraíba. Que eu aqui acho também está chovendo. No Rio de Janeiro aí está chovendo? Está chovendo, está chovendo. Está chovendo? Tá. Então, que bom, bem-vindo à chuva. Edson Antunes, nós não éramos para estar discutindo anistia. Putz, tudo bem, não, estamos discutindo o fim desse projeto besta. Vox, Conde, que história é essa de que estão inventando do Frei Chico? Esclareça, por favor. Eu acho que é uma história tão frágil, eu nem fui a fundo nisso, que não vai colar, gente, mas a gente pode falar mais adiante sobre isso aqui. Deixa eu só terminar de ler porque aqui tem uma coisa graciosa aqui para o Miguel. Fábio Ribeiro, Fernando Sabino escreveu um livro, Zélia, uma paixão. Ele escreveu sob encomenda, ele encomendaram. Porque só poderia ser sob encomenda, né? Zélia, uma paixão, pelo amor de Deus. Anselmo José. Conde, o Miguel é lindaço. Olha só. Collor tá a cara do Jack Palance. É verdade! 80 anos, gente! O Jack Palance, exatamente. O cara foi tirado do fundo do baú. Paula Savelli, ambas as versões são sensacionais, Miguel Paiva. Agora vem aqui, olha só o que, galera. Miguel era muito bonito. Era e é muito bonito. Era aí. O Márcio, fiquei todo molhado. Sabina Chavães, a beleza está nos olhos de quem vê. Maria Giovanni, tu continuas gato, Miguel Paiva. Marcelena Vinco, gataço. Imagina. Luiz Antônio de Amaral, lindão. Camila Saraiva, gatão mesmo, nó. O Jairo, Miguel era um Sean Connery, ele é um Sean Connery agora. Hoje eu sou um Sean Connery. Hoje ele é um Sean Connery. Madalena de Deus Pinto, gente, que lindo! Verinha, lindo! Lindo! Ui! Neuza Bento do Prado, um gatão! Edileno Pereira, deveria ser modelo. Nanaka Preto, Fio e a Sabina Lopes, charmoso. Tá aí, Miguel, tá vendo só que beleza? Como é bom participar aqui do nosso... Vamos fazer o programa agora segunda, quarta e sexta. Conte. Segunda, quarta e sexta agora, sempre. Né? Porque, afinal de contas, Giro das 11 também é a beleza. Mas beleza. E diante do Collor e do Bolsonaro, então... Do Jack Palance. Daqui a pouco eu vou mostrar as suas charges, as últimas. Eu perguntei para você, agora eu li tudo isso aqui. Eu ia contar a história para você. Exatamente. Contar a história. Foi um desastre generalizado para o Bolsonaro e o bolsonarismo ele ter feito essas imagens dessa oficial de justiça intimidando essa oficial, porque ele estava... Qual que era a intenção dele? Se fazer de vítima, né? Cheio de plug ligado ali e tudo mais. Mas foi o contrário. Um especialista, que é o Pedro Barciela, de redes, falou que 77% foram notificações negativas e ainda tem um adicional. Tirou o foco do escândalo do INSS que prejudica o governo Lula. Ele ajudou o governo Lula. Quer dizer, o Brasil não é para amadores, definitivamente. Miguel. Exatamente. Eu acho que foi ótimo. Aliás, o Collor, eu acho que a gente tinha que mantê-lo assim, sobre os holofotes, para de vez em quando a gente aciona lá. Aí ele diz alguma besteira e a gente aproveita, entendeu? Porque, finalmente, nós estamos podendo olhar para o Collor como um cidadão repelente, um cidadão absolutamente desprezível, que ele verdadeiramente é. Ele está reduzido à condição de cidadão inferior, porque ele era presidente da República, então você tinha que ter um mínimo de decoro ali e tal.
Agora não, agora ele está reduzido a exatamente o que ele é. O que tem o Collor a dizer, Conde? O Collor não, o Bolsonaro. O Bolsonaro. O Collor também. O Collor tem até mais. O Collor tem até mais, eu acredito. Entendeu? Agora, o que o Bolsonaro tem a declarar? O que a cabeça dele pensa? Não, você sabe o que eu tenho percebido? Ele tá meio emocionalmente abalado. Não está falando coisa com coisa. Você viu o que ele falou com o oficial de justiça? Começa a falar assim do Brasil, porque não sei o que, da pobreza e tudo mais. Não tem nada a ver falar aquilo para o oficial de justiça. Me tiraram do poder para botar esse cara. Me tiraram do poder? Tirar esse cara aí que está acabando com o Brasil. Gente, quem é este homem? Ele está delirando, mas a gente não pode analisar ele sob a ótica do delírio só, entendeu? O delírio também, entendeu? Ele tem que ser analisado sob a ótica do fascismo, entendeu? Ele é delirante. Ou você acha que o Mussolini era um ser saudável? Ou Hitler? Equilibrado, sereno. Equilibrado. Não era. Então é o seguinte, então vamos analisar tudo do jeito que entendeu? É impressionante. Você viu ele gritando com o enfermeiro que foi falar para ele que a pressão... Não, aquilo ali é um show de horrores. Caiu mal, caiu péssimo. Agora eu estava vendo... Eu estava lendo o Cacai ontem e o Jamil Chad, eu não me lembro agora quem era, e dizia, gente, tem que investigar esse hospital. Também que hospital é esse que permite essa zona? O Cacai não foi, porque o Cacai elogiou o hospital. Deve ter sido o Jamil Chad. Então foi o Jamil, mas o Cacai estava horrorizado com alguma coisa ontem, eu não me lembro agora o que é. Porque não pode permitir essa esculhambação, entendeu? Como é que entra, como é que faz aquilo tudo, como é que filma, como é que... E se ele aumentou a pressão... A gente fala, se o cara está no quarto, tudo bem, mas uma UTI a gente pressupõe que seja unidade de tratamento intensivo. Meu Deus do céu. E se ele aumentou a pressão, a responsabilidade é de onde ele está internado, que tem que fazer o controle da pressão. Entendeu? Expõe a saúde dele próprio. Aliás, Miguel, eu tinha feito uma reflexão aqui há um tempo. O Bolsonaro é tão delinquente, né, que ele não respeita nem o próprio corpo, porque ele está nessa situação porque ele não faz a dieta adequada, né? Ele, enfim, come gordura, tudo mais. O intestino dele não dá mais conta dessas coisas, né? Você olha para ele e vê isso, né? Não respeita o próprio corpo. Deixa eu colocar aqui na tela essa charge aqui, a última, né, Miguel? Você acabou de fazer, né? Eu fiz ontem à noite, fiz à meia-noite, Conde, porque depois que eu soube que ele tinha sido preso, aí eu sentei, eu tinha feito uma outra, eu não sei nem se eu vou publicar, eu vou te mandar, que era sobre a situação de onde ele está internado, do hospital, da entrega lá da intimação. Da entrega. Mas essa aí é uma coisa assim, é uma charge, um playback, assim, vamos voltar lá atrás um pouco para dizer, eles devem ter conversado isso, né? O Xandó vai te pegar, mas o ex-presidente que ele quer é você. A gente tem a informação de que os aliados do Bolsonaro estão em pânico com a prisão, porque assusta, né? Você tá lá, o cara tá lá, prestes a ser preso. Aí prende um outro ex-presidente. É óbvio que assusta e muito, entendeu? Enfim. Deixa eu avançar aqui. Você quer falar, Miguel, mais um pouco? Não. Vai avançando aí que eu vou achar aqui uma olha charge. Aqui, ó. O Bolsonaro... Isso é baseado numa foto que eu não sei nem de quem era, entendeu? Mas olha só a cara dele. Bom que você colocou uma camiseta nele, viu? Ele estava de camiseta. Ele estava? Porque ele estava com camiseta com essa cinta, que é uma cinta cirúrgica, né? É uma coisa para segurar a barriga, entendeu? Para segurar a cirurgia, para segurar alguma coisa. Sim. Porque, olha, a charge que eu vou te mandar aí, você manda no meu zap, mas tem mais aqui. Deixa eu passar. Isso aqui está muito... Não, claro, eu vou te mandar. Unidos com o relator na defesa da democracia, aqui a votação, né? Que olha só, o Flávio Dino, que belezinha. O Fux é tão bonitinho, né? A Carmen Lúcia, eu adoro. Aliás, tem um meme circulando do Fux. Não, desculpa.
do Xandão, do Zanin e do Dino dançando. Você já viu esse? Não vi ainda, não vi. Eles estão dançando e dançando musiquinha, assim, aquela coisa TikTok, né? É tão simpático o Zanin com esses óculos que ele tem aqui. O que você ia falar? O que você me mandou pelo Não, zap? Eu te mandei uma charge aí, que é a charge que ia sair hoje. Eu não sei se eu vou publicar, eu mandei no seu zap aí, entendeu? Espera aí que eu vou baixar aqui e vou mostrar para toda a nossa comunidade aqui em primeiríssima mão. Atenção, vamos lá. É quase que um quadrinho, né, que você fez. É uma sequência, Uma sequência. Exatamente. Vamos ver aqui. Explica para gente o que está aqui. Bom, vou ler. Absurdo terem que entregar a intimação do Bolsonaro no CPI. Absurda a produção já armada que esperava a oficial de justiça. Absurda a cena que o Bolsonaro fez com a oficial de justiça. Assim como foi absurda a live feita no mesmo CTI com o recém-operado Bolsonaro. E absurdo o hospital ter permitido isso tudo no CTI. Mas o que é absurdo mesmo é o Bolsonaro ter sido eleito presidente do Brasil. Muito bom, muito bom. Agora, essa história do CTI desse hospital, que é o DF Star, né? DF Star. Da rede. Eu tô querendo alugar a UTI do DF Star para dar uma festa lá em Brasília. O que você acha? É da rede Copador, eu acho, né? Que é a Reddor. A Reddor está comprando tudo. A Clínica São Vicente, que eu operei o joelho, também é da Reddor. Antigamente tinha só o Copador. O Copador era um hospital que foi feito em cima de um hotel em Copacabana. Tinha um hotel chamado Copador, onde tinha a melhor feijoada do Rio de Janeiro. Aos sábados, todo mundo ia para lá, comia a feijoada do Copador. Arthur Chechel, os atores da Globo, eu fui. Era uma feijoada deliciosa. Acabou o hotel e virou o Hospital Copador, que foi crescendo, e hoje é uma rede pertence, eu acho que pertence a um plano de saúde, eu não sei o que é. Dizem que é o hospital mais sofisticado e glamorizado do Brasil. E exatamente, o Star, que pertence à Reddor, o Star é uma categoria que bota ainda, é o hotel. Eu me lembro do Jô Soares. O Jô Soares antigamente fazia um número, um quadro, que ele dizia que agora você não tem que ter mais cartão de crédito, você tem que ter cartão de plano de saúde. Porque você se hospeda no Copa Star, você, como você disse, você dá festa, você é bem tratado, tem médico controlando a tua saúde, você come do bom e do melhor. Você abusa, né? Você pode comer de tudo, você passa mal, você está lá no hospital mesmo. Está lá todo ligado, entendeu? Olha só que degradação, que coisa horrorosa. Aqui uma notícia urgente, quer dizer, atualizando a notícia sobre o julgamento dos acusados ali do 8 de janeiro, do tentativa de golpe. Supremo forma maioria para condenar pichadora, que é a Débora Rodrigues do Batom, do 8 de janeiro. Fux divergiu, né? Fux foi o único... divergiu da sentença, da pena. Divergiu da sentença, pena. Não, e pede 1 ano e 6 meses de prisão. Ele que está pedindo, mas ele divergiu, exatamente. Não, o impressionante é que só ele divergiu, quer dizer, todos os outros estão lá, acho que pedem 14 anos para a Débora do Batom, né? Eu acho que porque ela não foi, essa Débora... Ela vai cumprir 2 anos, gente, ela vai cumprir 2 anos. E tem isso também, vai cumprir 2 anos, depois cumpre o resto em casa. E ela já cumpriu, inclusive, né? Ela já cumpriu o período, porque ela estava presa. Está quase, Ela estava presa. A outra notícia quente é que a defesa do Collor optou pela prisão em Maceió. Então, você perguntou aí onde é que ele ia ficar preso. Acho que ele vai ficar preso em Maceió, perto da família. E tem família ainda? Eu acho que tem, né? Ele deve ter filhos e tal. Filho, e casou com a... Ele separou da Rosane Collor, né? Separou, casou com outra, ele tem um filho que... Enfim, eu soube desse filho dele aí, que circulou aí pela sociedade aqui do Rio de Janeiro, não me lembro mais. Que um filho playboy? O que é? É meio playboy, eu não sei. Filho do Collor, né? O que você quer? Filho do Collor. O que a gente espera do filho do Collor? Ô Miguel, sobre esse dado aí do INSS e tudo mais, que vergonha isso. Na verdade, esse é o Brasil, né? O governo Lula está fazendo um papel, no meu entendimento, maravilhoso. A CGU
foi lá apurar o que estava acontecendo ali. Porque, em geral, os governos deixam correr solto esse tipo de coisa. Né? As pessoas estão querendo instrumentalizar, dizendo que a corrupção no governo Lula. Não, a investigação da corrupção no governo Lula. Isso é que está acontecendo. Você achar que o Lula eleito presidente acaba a corrupção? Não, a corrupção é uma coisa, uma atitude que está dentro das pessoas, porque sempre houve uma permissividade total, sempre uma impunidade generalizada. O Brasil é o país da corrupção e é mesmo, as pessoas têm isso internalizado. Às vezes você usa o seu talento para descobrir uma maneira de transgredir ao invés de descobrir uma maneira de progredir. Entendeu? Então, o brasileiro é assim, é transgressor, porque que me perdoe os portugueses, mas desde a época da colonização, desde a época que os portugueses chegaram aqui, você tirava uma família de casa para escrever na porta que o rei ia chegar e aquela casa era para ele. Como é que pode isso? Como é que isso poderia ser naturalizado? Entendeu? Então, foi sendo institucionalizado. Agora, o governo Lula está investigando a corrupção. Agora, eu recebi uma informação hoje pela internet que diz assim, se você é de esquerda e teve algum desconto na sua folha de aposentado, não vale nada, fique quieto. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, claro. Eu fui ver a minha folha de aposentado, não tinha desconto nenhum. Eu já ganhei uma miséria, se me descontar, eu não ia ganhar mais nada. Não ia sobrar nada. Eu até vi que o pagamento que vai sair agora é um pouquinho maior, porque tem parte do 13º, entendeu? Então eu fiquei feliz. Mas o governo está... Aliás, a postura do governo foi muito assertiva dessa vez. Claro. Você sabe que o Sidônio... Ontem eu estava cantando essa bola. O Sidônio não é só um chefe da SECOM, né? Ele se tornou quase que um primeiro-ministro ali do presidente Lula. Está em todas. Qualquer crise, ele vai lá e bota pé e orienta, né? Porque faltava isso no governo. É fundamental. O Lula é muito... O Lula não consegue mais ensinar as pessoas, né? E ele personaliza tudo muito, porque ele é um ser ímpar. Então tem que ter uma pessoa que ele respeite, que diga para ele o que deve fazer ou não, o que deve dizer ou não. Agora, é bom a gente ficar alerta, porque está acontecendo com esse governo Lula 3, eu acho que o governo está atento a isso, né? Mas o que aconteceu com o governo Lula 1 e 2 também, né? Que assim, o governo apura a corrupção, faz auditoria, vai para cima, e aí o governo é acusado de produzir corrupção. Mas isso aqui é grave. Eu acho que a percepção da corrupção. Agora, está enfraquecendo muito o que eu tenho percebido, que a oposição está se tornando muito débil, entendeu? Está ficando uma coisa muito diluída, a oposição está perdendo a qualidade, entendeu? Se é que algum dia teve. A pouca qualidade que a oposição tinha está se diluindo nessa baixaria, nessas pessoas, nesses deputados que são que usam chapelão de cowboy, que usam que usam no nome delegado, não sei o quê. Virou isso. A oposição não tem a oposição que deveria ser o Hugo Mota, que deveria ser o Alcolumbre, estão fechando com o governo porque estão percebendo que o governo Lula é um governo sério. Se eles querem o bem do país, vai ter que ser assim, entendeu? O que adiantaria para o Hugo Mota agora sentar o pé numa oposição ao Lula? Nada. Você vê como a conjuntura é sutil, né? Porque claro, qualquer brisa poderia levar o Hugo Mota a fazer uma presidência da Câmara tal qual o Arthur Lira, que foi muito chantagista, que foi muito, né? Falso, duas. Mas não, ele está afinado com o Gleisi, com o governo, é uma coisa impressionante. Eu estou impressionado, emocionado, para falar a verdade para vocês. E não foi bonito, o Lula esperto, Sidônio deve ter metido o dedo aí, convida todos para Roma, convida todos para o enterro do Papa. Foram todos aceitados. Imagina se você vai recusar. Mas foram aceitar, porque só pode levar 5, né? Não, eles aceitaram. O Mota aceitou. O Mota. Não, sem dúvida. Os três poderes. É que assim, E o Barroso. E o Barroso.
todo mundo queria ir para o enterro do Papa. Só que tem um limite, você não pode levar, né? Não, mas eles aceitaram. Mas esses, evidentemente, claro, estão lá na fila e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui. Aparecer nessa foto, esse aí foi o causador da morte antecipada. Esse é o J.D. Vance, que depois da morte do Papa eu estou chamando de J.D. Perde. Não vence nada. É o J.D. Vingança. J.D. Vingança. Ficou bonita esse trabalho. Eu fiquei com tanta raiva dele que depois que eu fiz o desenho dele, eu risquei. Você riscou porque ele ficou bem, né? Ele ficou bem, exatamente. Ficou bonito. Você tinha que mandar para o Donald Trump esse desenho aqui. O Trump vai ficar morrendo de ciúme, vai demitir o J.D. Vance. O Trump querendo demitir o presidente do Banco Central é tão bonitinho, né? Eu fiz uma outra charge que não deu tempo, porque a charge, eu sei, o Paulo Caruso aqui dizia, sempre o Aroeira que repete essa história, assim, o Paulo Caruso dizia assim: charge é o seguinte, você faz uma charge, deixa ela parada ali, que o mundo vai passando, ela vai ser usada várias vezes, entendeu? Claro, é um pouco isso mesmo. Eu fiz uma charge do Trump, o mundo tem acontecido tanta coisa que a minha maneira de me manifestar é fazendo charge, entendeu? Então, se eu pudesse ter eu publico, eu vou fazendo, mas tem uma que é o Trump refletindo, assim, gente, o que eu posso fazer para que a mídia dê tanto espaço para mim quanto está dando para o Papa, que morreu? Aí o assessor dele diz assim: bom, o senhor podia começar morrendo um pouquinho. O senhor pode morrer hoje, né? Ai, Miguel, depois você tem que publicar isso, pô. Não, pois mas tem que descobrir a ocasião. Agora, eu fiz uma charge para o enterro do Papa, vai sair amanhã. Tem todos os grandes líderes, tudo lá e tal. Aí amanhã eu publico. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ficou muito bom o J.D. Vance mesmo. Você fez parece que ele pagou você para você fazer essa charge. Não, estou brincando, porque você faz a crítica pelo letreiro. O Luiz Fernando Imediato está aqui no bastidor, daqui a pouco ele vai entrar aqui. Ele que é o editor do Miguel Paiva, tá? Dentre outras tantas milhões de coisas, né? Porque o Luiz Fernando Imediato é uma lenda, é uma legenda. E tem uma filha que é muito melhor do que ele. É uma filha que é melhor que ele, a Serena, é verdade. É a Serena, exatamente. Ele está chegando daqui a pouco aqui. Deixa eu ir para o bate-papo. Que conversa gostosa. Miguel Paiva, você é o cara. A gente precisa fazer encontros mais... Vamos inventar uns especiais, Conde. Vamos fazer uns especiais. Exatamente. Especiais. A gente tem que inventar uns especiais, assim, com os assuntos completamente... Olha, a audiência está ótima. Está maravilhosa. Está subindo. Eu botei aqui agora e fez assim... Não, incrível. Aliás, peço para vocês que estão nos assistindo aqui, dá o like aqui, porque daí a audiência sobe mais ainda. O Zé Carlos Faria está dizendo: minha mãe, quando uma pessoa reencontrava depois de muitos anos, dizia: mas a senhora está a mesma. Ela brincava, mas eu já era esse traste? Que bonitinha. Essa mesmo. Já era esse o Zé Carlos, a gente chama o Zé Carlos para o especial que a gente for fazer, porque o Zé Carlos é um espectador especial. Tá especialíssimo. Ele é um cineasta, é uma figura... E sempre contribuindo. O que houve com o Frei Chico? Eu não sei o que houve com o Frei Chico. Peraí. Eu dei uma sumidinha aqui, mas voltei. A entidade dirigida por Frei Chico é uma das beneficiárias do convênio com o INSS. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Fugir do tema não ajuda muito. Querido, podemos fazer mais... Ele quer que eu fale do Frei Chico, de qualquer maneira. Eu entrevistei o Frei Chico, uma entrevista maravilhosa também com o Frei Chico. Isso é o seguinte: Sindicato dos Aposentados. O Frei Chico era responsável pelas pensões de quem foi perseguido na ditadura nesse sindicato. Depois foi alçado à vice-presidência porque morreu o presidente desse sindicato, assumiu um outro presidente e que chamou o Frei Chico para ser vice-presidente. É o sindicato que está associado e que tem algumas... Vai ter de se apurar agora, né? E o Frei Chico está falando que vai ter que apurar. Tem que apurar isso aí. A resposta... O que eu suponho, Conde, aqui na minha ingenuidade, é o seguinte: tem muita entidade envolvida nessa história
E não significa que todas as entidades tenham culpa no cartório. Elas foram instrumentalizadas, foram usadas. Quem tem culpa no cartório é quem manipulava isso, entendeu? E destinava dinheiro e tirava a sua parte desse dinheiro. Não, e por que o Frei Chico está sendo tão... estão colocando os holofotes? Porque é irmão do presidente Lula. Claro, isso, a explicação é essa. Mas a gente vai cobrir isso tudo. Isso tudo não vai ser respondido hoje. Né? Claro. Inclusive, o Frei Chico pode voltar aqui para falar sobre isso também. Isso vai ser respondido. E a gente não está fugindo, do tema. O Frei Chico pode estar envolvido, como pode não estar. O que é fato é o seguinte: a grande maioria dos envolvidos nessas falcatruas é sempre extrema-direita. Não há dúvida. Toda essa falcatrua é originada na. Essa mesmo do INSS começou aonde? Começou quando? Vai lá ver atrás. Foi intensificada no governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Olha, Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, Bolsonaro sempre ofende e ataca mulheres e fez isso com a oficial de justiça. Verdade. Ela diz ainda aqui, cinta cirúrgica por cima da roupa. Não, mas aquilo foi o desenho do Miguel Paiva. Não, mas ele estava assim, ele estava com uma cinta cirúrgica. Uma cinta por cima da roupa. Acho que era para aparecer. É que nem o cara usar cueca por cima da calça, assim, né? Que fica uma coisa bonita. O Super-Homem faz isso. O Super-Homem faz isso. O Barroso ficou com pena da juíza Hart e o Fux da mulher do batom, o Gilmar do Lira. Meu Deus do céu. Eletra Silva, Lula deve levar opositores sempre nas viagens aéreas, diminuir o risco de acidente. A verdade. Aí, uma boa ideia. O Lula, gente... O Lula, ele continua sendo o cara, né? Quando a gente está indo com a farinha, ele está voltando com o bolo, já comeu o bolo. Já. É uma coisa impressionante. Deixa eu colocar aqui o Luiz Fernando Imediato. Ele congelou aqui. Ô, Imediato. Olá. Ô, Miguel. Tá congelado, tá congelado. Fala, Imediato. Você está congelado? Não, eu estou como congelado? A sua imagem congelou aqui. Sabe o que é isso? Parado. Imediato. Será? Acho que é uma oscilação no sinal da internet. Eu vou pedir para você sair e entrar de novo. É verdade. Por favor. Okay. Saio e entro. Vamos lá? A gente aguarda aqui. Cabelos brancos do Imediato. Né? Cabelos brancos e longos. Incrível. Ele está vivendo um momento muito especial da vida dele, né? E ele que já fez coisas e mais coisas, né? Revolucionou a TV brasileira com a figura essa figura do âncora que nós temos aqui no YouTube, quem inventou no Brasil foi o Imediato, com Boris Casoy, no SBT, ele era diretor. E ele tem uma coisa que é admirável, que é essa relação dele com a filha, ele ter assumido a porção mãe, né, da vida dele. Não é, Imediato, estou falando bem de você aqui. Estamos falando Mas eu estava nos bastidores e você falou uma verdade absoluta, que a minha filha é melhor do que eu. Ela tem um QI maior do que o meu, 140. Mas eu estava elogiando esse seu lado feminino, esse seu lado de ter assumido a sua filha, ter assumido sua porção mãe. A minha porção mãe é muito pronunciada, mas eu sempre fui assim, sempre cuidei dos meus filhos. Eu sempre fui assim também, por isso que eu reconheço e gosto. Entendeu? Eu sempre cuidei. Dois grandes pais aqui na nossa frente. Aliás, várias mulheres, né? Eu tive várias mulheres. A minha primeira ex-mulher, que eu conheci quando eu tinha 19 anos, ela 14, eu estou separado dela há 34 anos. Ela teve um problema de saúde dramático agora, e ela foi morar lá em casa, então ela está lá na minha casa, 34 anos depois de separada. Olha que história fantástica. Imagine você, né, cara? Oh, meu Deus do céu. Mas é porque você é solteiro hoje, você não mora com ninguém. Se você não tivesse uma mulher morando com você... Meu amigo, eu sou solteiro e agora eu acho que eu pretendo seguir solteiro até o fim da vida. Por isso que ela foi morar com você lá, porque não vai cantando vantagem assim também, não, porque você mora sozinho. Gente, isso aqui tá virando uma barbearia. A barbearia. Não, salão de beleza feminino. Salão de beleza masculino. E não se faz harmonização aqui. Não. Eu não tenho. Gente, eu vou liberar o Miguel. Miguel, como é que está o seu livro editado pelo nosso glorioso Imediato? Pergunte para o meu editor. Nós pegamos um período muito complicado. Eu fiz questão de lançar o livro dia 8 de janeiro, porque para festejar justamente um ano de golpe. E ela travancou tudo. Nós estávamos ali
o imediato pode explicar melhor, dividido entre a venda física e a venda online. Enfim, estamos indo. Eu tenho uns livros aqui, sempre que eu vou para algum evento, eu levo, lanço. Está o livro foi bem distribuído, né? Mas ele é um formato de luxo, ele é um livrão grande. É um livro caro, né? Exatamente. Caro, né? Muita gente quer ler, mas, enfim, é complicado. Mas ele está aí. O imediato já tem o mérito de ter topado fazer, entendeu? Ele fez, então isso aí já é um grande mérito. E o livro está lá, bonito, lindo, lindo. E ele está nas redes, né? Ele está na Amazon, ele está em todas as. Como é que é o título mesmo do livro? Diário do Inferno. Diário do Inferno. Que tem um vampirão na frente, assim, né? Com o Temer. O diabo. O diabo. Bolsa, né? Bolsa o diabo. Bolsa o diabo. Miguel Paiva. O papo hoje foi ótimo, foi mais longo, foi gostoso. Tardelli é sempre uma figura. Eu fui elogiadíssimo. Você viu o imediato a hora que estavam me elogiando aqui? Você estava assistindo? Claro, eu estou assistindo faz uma meia hora, mais ou menos. Então, acho que ele não viu. Não sei se ele viu. Tantos elogios. A gente estava falando, o imediato, que o Collor, inclusive um internauta falou que o Collor ficou parecendo Jack Palance depois da harmonização facial, que foi um desastre, né? Realmente. Qualquer harmonização facial é um crime. E aí a gente começou a falar, não sei o quê, olha o Miguel. Aí eu falei, olha o Miguel Paiva, não fez harmonização facial nenhuma e é lindo. Tá mais bonito ainda do que quando era jovem. E aí. E ele botou uma foto minha. Que houve? Peraí, tá tendo um BO. Não, aí. Eu. É a ex-mulher dele, Tá reclamando. Quem? Sua ex-mulher tá criando problema aí? Não, eu tô na editora. É o meu gerente perguntando se tá tudo bem com a Serena, se eu vou buscá-la. Hoje ela tem aula de robótica, então ela sai mais tarde, ela sai 1h30, então vai dar tempo. Vai dar tempo. Ela está construindo um robô na escola. Que maravilha. Miguel. Bom papo para vocês aí, aproveitem. Eu vou dar comida para o Joca. Manda um abraço para o Joca. Tá bom. Beijo para todos. Valeu.